Salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes, aqui é o Denis do Bloco Tricolor Antifa, certo? E hoje vamos começar aí uma série de assuntos nesse domingo, dia 23 de abril de 2023. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem. Nos sigam também em nossas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, né? Os antifas aí, né, dominando todos os espaços. Portanto, vamos fortalecer aí a luta, né, que continua, certo? Hoje falaremos sobre o falecimento do André Pomba, falaremos sobre a resistência caipira e a Fla antifascista, sobre a demissão do Rogério Ceni e o acerto com o Dorival Júnior e a sua estreia com vitória no jogo de ontem, né, São Paulo contra América Mineiro, 3-0 para São Paulo. Falaremos sobre o caso Pedrinho, os próximos jogos do futebol masculino e os próximos jogos do futebol feminino e do basquete, certo? Então vamos começar aí com a notícia, né, do falecimento de André Pomba Cagni. O DJ, jornalista e produtor cultural André Pomba morreu neste sábado, dia 22 de abril, né, ontem, em São Paulo, aos 59 anos. Jornalista, ativista e produtor cultural, o André Cagni, o DJ Pomba, ele ficou conhecido por tocar na cena underground e LGBTQIA+, da cidade de São Paulo. Ficou conhecido também por tocar na cena underground, né, e gay de São Paulo. O André Pomba, ele também fundou a revista Dinamite. Ele era um dos principais nomes, né, dos nomes mais conhecidos da cena noturna paulistana por conta da sua festa grind que acontecia na Boate A Louca, que reunia diversos públicos, principalmente o público LGBTQIA+. O Pomba também foi baixista da banda Voodoo, banda esta que ele tocava junto com o Vitor Birner, colunista de futebol, que é comentarista em programas da TV Cultura, participou de outros canais televisivos, né, enfim, muito conhecido. Banda Voodoo, pioneira no heavy metal aqui no Brasil. E o Pomba, ele também produziu o primeiro álbum do Viper, o Soldiers of Sunrise. Como jornalista, ele trabalhou na Rock Brigade, que ele deixou depois para fundar a revista Dinamite. E o Pomba, ele era São Paulino. Ele enfrentava um câncer no estômago, né, e veio a falecer ontem. O sepultamento ocorreu hoje, domingo, dia 23, pela tarde, lá na Vila Mariana, né, repleto de amigos e os seus familiares. O Bloco Tricolor Antifa presta, portanto, essa homenagem a essa pessoa extremamente importante, né, culturalmente para a cidade de São Paulo e que também era São Paulino. E nós desejamos conforto para os familiares e amigos do Pomba, certo? Mudando de assunto, o Bloco Tricolor Antifa se solidariza com os camaradas da Fla antifascista que estão sofrendo punições extremamente severas do Poder Judiciário. A Fla antifascista estendeu na arquibancada uma faixa com os dizeres "Morte aos torturadores de 64", em uma partida válida pelo Campeonato Carioca no dia 1º de abril deste ano. Assim como ocorreu com a resistência caipira do Botafogo de Ribeirão Preto, punições severas foram aplicadas aos torcedores por defenderem a democracia, a liberdade e suas ideias. 2 torcedores foram detidos por supostamente estenderem a faixa e encaminhados ao GCRIM, onde ocorreu um dos maiores absurdos dos últimos tempos. Olha só, impuseram uma série de condições aos torcedores como um acordo, né? Quais condições foram essas? Multa de R$300 para cada um dos 2 torcedores, banimento da presença dos jogos do Flamengo em todo o território nacional até o dia 31 de dezembro de 2023, uso de tornozeleira eletrônica até 31 de dezembro também, e os torcedores denunciados, eles devem permanecer em casa durante os jogos do Flamengo. Não aceitando as condições impostas pelo GCRIM, foi imposto aos torcedores o uso de tornozeleira, o afastamento dos estádios, né? Mesmo assim, só a multa que não foi, né? E os torcedores passaram a responder um processo criminal, que é o mais grave, né? Correndo o risco aí de serem condenados. Vale lembrar, né, que 2 torcedores da resistência caipira foram detidos e o coletivo foi proibido de frequentar jogos do Botafogo de Ribeirão Preto, levando seus materiais durante todo o Campeonato Brasileiro da Série B deste ano.
O coletivo Antifa do Botafogo, né, de São Paulo, Botafogo Antifascista, Resistência Caipira, está proibido pela FPF, né, pela Federação Paulista de Futebol, de entrar nos estádios de São Paulo, desde o último dia 22 até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós vivemos em um país onde as viúvas da ditadura fazem de tudo para silenciar e eliminar as pessoas que não compactuam com a memória deturpada sobre a ditadura civil-militar que mergulhou o nosso país em um caos e retrocesso, além de terem sido responsáveis pelas maiores crueldades cometidas pelo Estado brasileiro, que deixaria os oficiais da SS nazista, né, horrorizados com a barbárie das mais sádicas formas de torturar e matar cidadãos, como o Exército Brasileiro fez, né, através do DOPS, do DOI-CODE, né, e de outros instrumentos de repressão da ditadura civil-militar. Portanto, é um dever de todas as pessoas que lutam pela manutenção da nossa democracia que nenhuma instituição do Estado seja utilizada para silenciar, apagar a memória e a história de nosso país, certo? Agora, falando sobre a demissão do Rogério Ceni, né? A frase é a seguinte, galera: o São Paulo é o clube mais antidemocrático e sem perspectiva de progresso, porque a demissão de Rogério é mais um dos problemas estruturais do São Paulo, né? Então, o técnico Rogério Ceni ele foi demitido nessa semana, é mais um capítulo do que se tornou, né, o São Paulo, que é o maior clube mais vencedor do país. Os problemas estruturais do São Paulo se multiplicam e evidenciam um futuro sem perspectivas de mudanças. Exemplo claro e mais recente, né? Rogério Ceni, ídolo e recordista como goleiro, teve sua segunda passagem como treinador encerrada nessa semana. Em 1 ano e 8 meses, teve como melhores resultados 2 vice-campeonatos em 2022, que foi o Paulista e a Copa Sul-Americana. Porém, né, essas campanhas, elas foram campanhas de destaque na fase de grupos, em que o São Paulo foi muito bem, jogos difíceis nos mata-matas, com 2 finais horrorosas, né, em que o time foi dominado pelos adversários, parece que nem entrou em campo. O segundo jogo do Paulistão e a final contra o Independiente Del Valle. Já na Copa do Brasil, São Paulo caiu na semifinal, sendo derrotado em 2 jogos. E no Brasileirão de 2022, encerrou o campeonato como 9º colocado, garantindo deste modo vaga na Sul-Americana desse ano, né? Então, o período que o Rogério Ceni esteve no banco do São Paulo foram 106 jogos, 49 vitórias, 22 empates e 29 derrotas, aproveitamento de 55%. Durante esse período, o Rogério Ceni assumiu funções que não competem ao cargo de treinador, exigindo melhorias na infraestrutura do clube, barrando o jogador com renovação emperrada e colocando a cara a tapa quando o presidente blogueiro, né, o Casares, e o diretor Belmonte e outros dirigentes, como que estava bêbado esses dias aí, né, deveriam tomar a frente das situações enfrentadas pelo clube, e ficaram blindados ali com o Rogério Ceni botando a cara a tapa. Então, assim como ocorreu com o Lugano e o Raí, em um passado recente, ter Rogério Ceni no banco resultou em uma blindagem protegendo os cardeais dirigentes e o presidente Casares. Os eventos recentes são mais um capítulo triste e amargo da história do São Paulo Futebol Clube. O que todos e todas sabem é que éramos o clube mais vitorioso e organizado. E hoje há uma desorganização e caos estrutural, pois tivemos de tudo: corrupção, agressões físicas, né, entre vice-presidente e presidente, jogadores que saíram do clube das maneiras mais absurdas e as dívidas que se multiplicaram. Em 1 ano e 8 meses, o Rogério Ceni ele comandou o São Paulo e protagonizou momentos antagônicos, valendo citar que houve jogos em que suas substituições resultaram vitórias muito comemoradas, mas houve também jogos que o time foi extremamente previsível, com substituições que pioraram o time, e nesses 1 ano e 8 meses o São Paulo nunca mostrou evolução e estabilidade. O São Paulo contratou vários jogadores para a atual temporada e apenas o goleiro Rafael, né, tem jogado em bom nível. O Wellington Rato fez uma boa fase de grupos no Paulistão e só.
Jackson Mendes idem, né? Foi bem no Paulistão na fase de grupos. O Nahuel Ferrarese, ele estava indo muito bem até ele sofrer lesão, que prejudicaram muito, né, a temporada do time. Em uma lista que nós podemos citar aí das lesões, né, o Moreira, o Wellington, Caio, Ferrarese e o Galopo, que foi o nosso maior destaque, que se recuperam de cirurgias, né, no atual momento. Ainda houve várias contusões musculares que enfraqueceram o elenco, que já tem lá suas limitações. Porém, nesses 18 meses aí, o Rogério Ceni ele não conseguiu construir um padrão de jogo. Não há grandes armações de jogadas, passes, boas finalizações, triangulações, jogadas de linha de fundo, compactação e segurança do sistema defensivo. O jogo de ontem contra o América é um exemplo, né? Se não fosse o goleiro Rafael, talvez a gente não teria uma vitória com placar elástico. Sofremos com resultados amargos, frustrantes, gerando impaciência nos torcedores, que mesmo apoiando incondicionalmente o São Paulo, já não possuem esperanças de conquistas e temem uma campanha desastrosa no Brasileirão desse ano que mal começou. Corremos o risco também de não disputarmos a Copa do Brasil em 2024. O Rogério Ceni, ele perdeu o elenco ao barrar o Luan e com o incidente das postagens do atacante Marcos Paulo, que fez gol nos 2 últimos jogos, né? E ainda há as agressões e ofensas do atacante Pedrinho com a ex-namorada, né? Então os torcedores e torcedoras do São Paulo não conseguem ter um dia de paz sequer, né? Demitir o Rogério Ceni e trazer o Dorival Júnior resolve todos os problemas do São Paulo? Óbvio que não, né? Mas retira essa blindagem que protegia dirigentes medíocres, né? Diretores medíocres, fomentando a urgência de uma democratização do São Paulo. São Paulo no Futebol Clube é muito maior do que 200 cardeais e outros sócios preocupados com a sauna do clube social, né? É necessário, portanto, gente, democratizar o São Paulo para que sócios torcedores possam votar e decidir pelo clube. Dessa maneira, criaremos uma oposição forte para bater de frente com esse grupo político medíocre que preside o clube. Porque se esse grupo medíocre que preside o clube é medíocre, imagina então a oposição. A oposição ali dentro do São Paulo é uma piada, né? Não pensem que transformar o São Paulo numa SAF resolveria o nosso problema. Já pensaram uma SAF com os mesmos dirigentes que compõem a gestão atual? Pois é, nós precisamos de democratização. A troca de técnico, ela atende a um anseio por mudança, né? Algo precisa acontecer para que o novo técnico ele faça o arroz com feijão, garantindo a permanência na Série A do Brasileirão e tentando aí almejar uma vaga na Copa do Brasil de 2024, né? Tanto que ontem o Dorival Júnior ele fez o arroz com feijão, né? Colocou o lateral esquerdo na lateral esquerda, né? Botou lá o Raí Ramos, armou o time num 4-4-2, um losango no meio, e o São Paulo conseguiu a vitória, né? Foi difícil, mas conseguiu, e é isso, né? Então, assim, obviamente que nós teremos que continuar convivendo com os problemas estruturais do São Paulo, que são muitos e se multiplicam. Devemos estar atentos ao campo, mas também aos bastidores, cobrando mudanças que sejam significativas, certo? Precisamos lutar pela democratização do São Paulo Futebol Clube, que é um clube de 18 milhões de pessoas, e não de 240 cardeais e um bando de bochecha rosa lá, preocupado com a sauna do clube social, certo? Agora falando sobre o jogo de ontem, né? São Paulo 3-0 no América Mineiro. Então, pela segunda rodada do Brasileiro, diante de 41 mil torcedores, o estádio estava cheio, né? Apesar de tudo, o São Paulo venceu o América Mineiro por 3-0, né? Com gols do Luciano, Caleri e Marcos Paulo. Foi a estreia do Dorival Júnior, que montou o time no 4-4-2, como eu havia falado anteriormente. O time titular teve Rafael, que mais uma vez se destacou, é o melhor do time, fazendo defesas importantes e garantindo a vitória, ao menos 4 defesas difíceis, né? Principalmente no final do primeiro tempo, quando o time do América pressionou, tendo 2 chances claras de gol, né? Beraldo e Arboleda na zaga foram bem, né? Apesar das situações ali vividas no jogo.
Raí Ramos na direita e Patrick na esquerda. O sistema defensivo estava muito nervoso e cometendo alguns erros, mas o que importa é não tomamos gols. O meio de campo teve Pablo Maia e Luan, que demonstraram muita vontade em campo, Nestor apagado em campo, Michel Araújo e no ataque Luciano e Caleri, que brigaram o tempo todo. Caio Paulista entrou no lugar de Patrick e apoiou mais o ataque. Gabriel Neves substituiu o Luan e reforçou o sistema defensivo, foi muito bem. O Alisson, que eu mesmo não gosto, muito ciscador, ele foi o responsável pelo cruzamento certeiro para o Caleri marcar o segundo gol. E o Marcos Paulo substituiu o Luciano e no finalzinho do jogo o Marcos Paulo aproveitou a falha da defesa americana para fazer o terceiro. Então foram os primeiros 3 pontos e uma vitória que dá moral para o jogo de volta contra o Ituano na Copa do Brasil, terça-feira às 9h30 no Novelli Júnior, certo? Então o próximo jogo do São Paulo é esse, né? Contra o Ituano na Copa do Brasil, terça-feira agora, às 9h30 no Novelli Júnior. Depois o São Paulo enfrenta o Coritiba no sábado, dia 29 de abril, pelo Brasileirão, no Couto Pereira. E às 4h30, né? Contra o Coritiba. E depois, na terça-feira, dia 2 de maio, o São Paulo enfrenta o Tolima às 7 horas da noite pela Copa Sul-Americana, certo? Agora falando sobre o caso Pedrinho. Passou da hora da diretoria do São Paulo decidir pelo fim, né, desse contrato de empréstimo do atacante Pedrinho. Jogador misógino, que agrediu verbalmente a ex-namorada e a ameaçou de morte. Não pode vestir a camisa do São Paulo. Assim como foi feito no caso Jean, lá do goleiro Jean, deve ser feito também com o atacante Pedrinho. Então manda ele lá pro Cerro Porteño, pro Colo-Colo, sei lá, para um time do Paraguai, para qualquer outro time. Mas acabou a história desse jogador no São Paulo, né? Vamos passar pano aí para agressor não, certo? Hoje o São Paulo enfrentou o Santos pelo Brasileirão Feminino. Nos acréscimos do segundo tempo, o Santos fez gol, né, e o jogo terminou 1-0 para a equipe do Santos. A equipe feminina do São Paulo é a 9ª colocada no Brasileirão Feminino, né, com 12 pontos em 8 partidas. Na quarta-feira, dia 3 de maio, começa o Paulistão Feminino e o São Paulo enfrenta o Corinthians fora de casa, né, pedreira. Ao que tudo indica, galera, de nada adiantaram as críticas da Volante Formiga sobre a estrutura do futebol feminino de São Paulo e como a diretoria não valoriza as jogadoras do São Paulo. Lamentável, né? Horário reduzido para utilizar as instalações do clube, quando saem, né, trocam de clube, ainda tem que devolver o uniforme para a direção. É um absurdo, né? Obviamente que esse caos estrutural no futebol masculino também exista no futebol feminino, né? Agora falando sobre o basquete, o São Paulo terminou a primeira fase da NBB em terceiro lugar, atrás do SESI Franca, que é o primeiro, e o Flamengo, que é o segundo. Foram 32 jogos, com 22 vitórias e 10 derrotas. Nos 2 últimos jogos, o São Paulo já classificado tirou o pé e perdeu de 99-57 para o Paulistano, um vareio. Mas aí depois no jogo seguinte o São Paulo deu um vareio no Cerrado, né? Foi 95 para o São Paulo a 64 para o Cerrado. Agora nas quartas de final o São Paulo enfrenta o Pinheiros. Os jogos começam dia 26 de abril, né? Agora, nessa semana. Eu disse os jogos porque agora são playoffs, né? Melhor de 5. Assim como acontece lá na NBA. Quem passar pega o vencedor de Flamengo ou Bauru nas semis da NBB, certo? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas antes, né, eu faço o convite aí para que vocês assistam a nossa participação no podcast Papo 10. Eu vou colocar o link, né, vai aparecer aqui acima, certo? E assistam também o documentário da DW, né, da Deutsche Welle, emissora alemã, o documentário Brasil, um país dividido. Os jornalistas da DW, eles acompanharam o dia a dia e a militância da Fátima, nossa presidenta, né, do Bloco Tricolor Antifa, durante aí as eleições de 2022. O link do documentário vai aparecer aqui também, certo? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui.
Se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem e compartilhem, né? Sigam a gente aí nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Até mais. Ótima semana para todos. Fui.